Agora que já instalamos o nosso Jupyter Notebook, o próximo passo é que nós comecemos a aprender um pouco mais sobre os principais tipos de dados em Python. O primeiro desses tipos, é o que é mais comumente utilizado, são os dados numéricos. E o que são dados numéricos em Python? Então vamos colocar aqui, utilizando nosso Markdown, tipos de dados, e aí vamos para o nosso subtópico. Dados numéricos. Bem, os dados numéricos nada mais são do que números, diferentes tipos de números. Em Python, esses dados numéricos, eles podem ser principalmente de 3 tipos. O primeiro tipo deles são os inteiros. Por exemplo, é um número inteiro. É interessante que você pode verificar o tipo de dado que é utilizado em Python fazendo a seguinte utilização. Você pode criar a função. Você pode utilizar a função type, type, abre parênteses, coloca a variável que você quer dentro e fecha parênteses. Ou seja, se eu colocar 1, ele é um número inteiro. Se eu colocar um ponto ou 1.0, eu vou passar a ter um tipo de dado que ele tem uma parte decimal. Logo, esse dado ele é chamado de float, certo? Então, por exemplo, se eu colocar 1 ponto ou 1.5, é float. Lembrando que, quando a gente coloca um ponto, o Python vai interpretar como 1.0. Da mesma maneira, se eu colocar ponto 5, o Python vai interpretar como 0.5. Ok? Isso é muito interessante, isso é muito importante quando estivermos lendo ou tentando interpretar algum código e quando estivermos, por exemplo, tentando gerar nossos códigos. Entretanto, é uma boa prática que você não utilize nenhum ponto algum número, certo? Sempre você escreva, no caso, 0.5 ou 1.0, caso seja necessário estabelecer que aquilo é um float. Outro tipo de dado que a gente tem, além dos inteiros e do float, são os dados que são um tipo de dado numérico um pouquinho menos utilizado. Na verdade, um pouquinho não, bastante menos utilizado, que são os complexos. Para isso, o Python ele não utiliza a notação que a gente geralmente utiliza quando estamos escrevendo. Não é I, é J. Ou seja, se eu colocar 7J, temos um dado complexo. E quando a gente tenta aqui o nosso tipo, 7J, ele vai dizer que é um complexo. Beleza? Então, sempre que você colocar a letra J, logo depois de um número, ele é complexo. Perfeito. Já sabemos os 3 principais tipos de dados numéricos que temos em Python. O que podemos fazer com eles? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que verificar é que nós podemos atribuir esse valor a alguma variável. Vamos utilizar as variáveis x, y e z. X vai ser igual a 93. Vamos chamar de y igual a 7.2 e vamos chamar z igual a 4j. Ou seja, temos um inteiro, um float e um complexo, certo? O que podemos fazer com esses números? Nós podemos somar estes números, por exemplo. Então, a soma seria x mais 2 e a gente pode ver o resultado, 95. A gente pode também somar um número com o outro. Posso chamar x mais y. Olha que coisa interessante. Quando somamos um inteiro com um float, apesar de eles serem de tipos diferentes, é possível serem somados. Então, o que a gente tem como resposta é um float. Por quê? Porque o float ele é um tipo de dado que tem mais detalhes do que ele é o mais, digamos assim, abrangente que o inteiro. Ou seja, você vai utilizar um número decimal, ele vai ter a parte decimal. Se você fizesse esse número como inteiro, ele não teria parte decimal e você perderia informação, certo? Mesmo quando você coloca uma soma que não tem a parte decimal, ele vai tentar colocar como float. Então, por exemplo, se eu colocar x mais 2.0, ele não vai me responder como 2,95 só, igual ele respondeu em cima. Ele vai me responder como 95.0. Mesmo que, se ele cortasse a parte decimal, não teria essa perda de informação. Mas esse é uma das características do Python, pelo fato dele ser dinamicamente tipado, ou seja, a sua resposta vai ser o número, a resposta do tipo mais apropriado, ou seja, dinamicamente, não é estático, tipado, ou seja, o tipo muda, o tipo é dinâmico, o tipo é fluido, certo? Isso, obviamente, tem os seus limites,
mas você não pode, por exemplo, ter alguma coisa que não seja somar um número ou uma string, por exemplo, veremos mais adiante, e isso simplesmente virar um novo tipo de dado. Não vai. Ele vai dar um erro. Mas quando você tem dois números que a operação faça sentido, ele vai tentar fazer sentido e vai colocar o resultado no tipo mais apropriado. E outro ponto que a gente pode fazer seria somar o y mais z. A gente tem um decimal, 7.2 mais 4j. A gente tem a parte real e imaginária, certo? É muito interessante porque a gente pode colocar, por exemplo, x vezes, e aí a gente pode começar a trabalhar com parênteses, certo? Então você vê que o 93 vai multiplicar o 7 e vai multiplicar o 4j. 7.2 vai multiplicar o 4j. Então a gente tem um resultado aí. Observe bem que aqui a gente começou a trabalhar com a multiplicação. A multiplicação ela tem precedência sobre a adição. Então quando eu coloco isso daqui, eu vou ter x vezes y mais z. Então, ao invés do nosso resultado ser 669,6 mais 372j, a gente vai ter qual o resultado? 669,6 mais 4j. Ou seja, o j ele não foi multiplicado pelo x. Para que ele seja também multiplicado pelo x, devemos colocar parênteses. Por quê? Porque o parênteses ele toma precedência sobre a multiplicação, certo? Então, tudo que tivesse dentro do parênteses é feito primeiro. Isso é um ponto interessante porque a gente sabe que na matemática, quando a gente está fazendo cálculos manuais, isso ocorre. Então, é necessário tomar bastante atenção para que você tenha as multiplicações, as operações matemáticas que você quer. Dando prosseguimento, podemos começar a trabalhar com outras operações matemáticas. Já vimos aqui a multiplicação, podemos ver também a divisão. A divisão, por exemplo, seria x dividido por y. A gente tem os resultados apropriados. E a gente pode começar a trabalhar também com a divisão, o resto da divisão. Que nesse caso, o resto da divisão seria 93. A gente poderia colocar o x, né? O resto da divisão a gente coloca esse daqui, que ele é chamado também de operador módulo. Não é tirar aquele módulo que a gente entende, né? Que é o número absoluto, que é o valor absoluto. Não, isso aqui seria o módulo. O módulo, o que a gente faz? Por exemplo, se eu botar x dividido por y, não vai dar mais 12. Vai dar 6,599998. Que é o que? É o resto da divisão. Então, a gente tem que 7,2. Se eu colocar 7,2, 7,2 vezes... Quanto é que dá x dividido por y a parte inteira? Né? 12 dá 86,4. Mas isso daqui, se eu colocar isso daqui, ó, 86,4 mais isso daqui é o 93. Então, obviamente você vê que houve uma aproximação aqui, mas basicamente o que esse operador, esse símbolo do percentual faz? Ele vai dividir um número pelo outro e vai retornar somente o resto dessa divisão. Ou seja, aquela parte da divisão que foi equivalente a isso daqui, ó, que não é inteira, certo? Então, se eu pegar a mesma coisa, se eu pegar o y, né, e multiplicar por isso daqui, 0. Isso daqui, eu vou ter justamente o 6,5999998. Que nesse caso deveria ser 8, mas foi 5. Aqui que entra um segundo ponto que é interessante falar. O Python ele trabalha com aproximações, porque a memória do computador ela é finita. Então é muito interessante que vocês tomem cuidado quando estão trabalhando com números decimais, com muitas casas decimais, porque esse tipo de aproximação pode ocorrer e a depender da conta que você esteja fazendo, isso pode prejudicar a qualidade de seus cálculos, introduzindo alguns pequenos erros que podem ir se multiplicando ao longo do processo. Então, tome muito cuidado quando forem utilizar números decimais muito próximos. Vamos agora continuar com um último tipo de operação que a gente pode fazer, que é a exponenciação. A gente tem, por exemplo, a gente pode colocar 4, para fazer um exponencial, 4 elevado ao quadrado, a gente teria que fazer 2 asteriscos, 2, certo? Então, a gente tem 4 ao quadrado, 16.
É interessante observar que a gente pode utilizar a exponenciação para fazer radiciação. Se eu quiser saber a raiz de 4, como é que eu posso fazer isso? É 4 elevado a... Quem falou 1/2 acertou. 4 elevado a 0,5. Então, a gente pode fazer também, tirar a raiz quadrada de 4. Ou a raiz cúbica de 4. É simplesmente, a gente pode utilizar também aqui dentro uma divisão, certo? Então, a raiz quadrada, isso daqui seria a raiz cúbica, isso seria a raiz quarta, e assim por diante. Então, basicamente, os números que nós temos, os variáveis do tipo numérico, podem ser inteiro, float, que é o decimal, ou complexo. Esses números eles podem passar por várias operações entre si, incluindo soma, subtração, multiplicação, divisão, e temos também dois outros tipos de operações que são um pouquinho mais especiais, que são a exponenciação e o módulo. Então, basicamente, o que a gente pode fazer? Todo esse tipo de dado a gente pode trabalhar e fazer muitas operações com eles, desses dados numéricos. Então, isso é o que precisávamos saber a respeito dos dados numéricos em Python, e até a próxima aula, que nós vamos tratar sobre outros tipos de dados. Até lá!